Sejam muito bem-vindos. Preparem-se para mergulhar em um dos mistérios mais antigos e ocultos do universo. 7 estrelas que brilham sobre nós guardam segredos sobre anjos caídos, rebeldes celestiais e forças que desafiaram o próprio Criador. Hoje, você vai conhecer a história do segredo das 7 estrelas, um enigma que atravessa os céus desde o princípio dos tempos. Este é um convite para uma jornada através de mitos, textos sagrados e lendas cósmicas. Será que estamos prontos para descobrir o que elas escondem? A cada noite, essas luzes nos observam, silenciosas, mas suas histórias ecoam pela eternidade. Elas não são apenas pontos de luz, mas faróis de uma saga que moldou o destino da humanidade e dos céus. Fique comigo, pois a revelação está prestes a começar. Em tempos antigos, antes que o homem compreendesse o céu, as estrelas eram vistas como olhos do divino, mensageiras dos deuses ou portais para outros mundos. Mas havia 7 delas, diferentes, mais brilhantes, que pareciam pulsar como corações vivos no firmamento. Elas não seguiam o mesmo padrão das outras estrelas, movendo-se com uma cadência própria, como se tivessem vontade. Os sábios, os astrônomos de civilizações perdidas, olhavam para elas com uma mistura de reverência e temor. Eles diziam: essas não são apenas estrelas, mas sinais. Cada uma guarda a lembrança de um ser que desafiou o céu e caiu em silêncio. A lenda sussurrava que essas luzes eram prisões, memoriais eternos de uma rebelião esquecida. Eles observaram a terra, amaram o que viram e caíram. A queda deles foi tão grandiosa que marcou o próprio tecido do cosmos, deixando cicatrizes luminosas que vemos até hoje. Chamavam-se vigilantes, ou Grigori, em algumas tradições. Eram seres de pura luz, enviados à Terra com uma única missão: proteger e guiar a humanidade em seus primeiros passos. No entanto, o que eles encontraram aqui os fascinou de uma forma inesperada e perigosa. Foram seduzidos pela beleza, pela paixão e pela curiosidade do mundo mortal. Atraídos pela graça e pela complexidade das filhas dos homens, eles quebraram o limite sagrado entre o céu e a terra, um pacto que jamais deveria ser violado. E o que era puro tornou-se profano. Do seu amor proibido nasceram os gigantes, os nefilins, seres híbridos de poder descomunal e fome insaciável, que trouxeram desequilíbrio ao mundo. E do conhecimento que os vigilantes partilharam, segredos sobre metalurgia, cosméticos, encantamentos e astronomia, surgiram ciências, armas e mistérios que os humanos não estavam prontos para possuir. Assim começou a primeira rebelião celeste, uma desobediência que não foi de guerra, mas de amor e curiosidade. E as 7 estrelas, antes guias, tornaram-se os símbolos da punição eterna que se seguiria. A desordem na terra ecoou nos céus, e a resposta divina foi implacável. Deus ordenou que os 7 líderes da rebelião fossem julgados e aprisionados por sua transgressão. Arcanjos poderosos como Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel desceram como fogo celestial, portando a justiça do Criador. Eles não vieram com palavras, mas com correntes de luz e espadas forjadas na aurora do tempo. Lançaram essas correntes sobre os anjos caídos, prendendo seus espíritos para que não pudessem mais interferir no plano mortal. Os vigilantes foram encerrados nas profundezas do abismo, um lugar de escuridão e silêncio, para aguardar o julgamento final. E para que sua queda jamais fosse esquecida, o próprio céu marcou suas prisões com 7 sinais luminosos. As 7 estrelas que jamais deixariam de brilhar, servindo como uma advertência eterna. Essas estrelas tornaram-se um lembrete de que até os mais puros e poderosos podem cair, e que toda escolha tem uma consequência cósmica. Mas o que exatamente esse mistério revela? Textos antigos e apócrifos, como o livro de Enoque,
Dizem que as 7 estrelas guardam uma chave espiritual profunda. Cada uma delas não é apenas uma prisão, mas também a representação de um aspecto do poder celestial que foi corrompido pela experiência terrena. Juntas, elas simbolizam a sabedoria que se tornou arrogância, o orgulho que desafiou a ordem divina, o desejo que quebrou os limites, o medo que nasceu da perda da graça, a rebeldia que buscou a liberdade a qualquer custo, a vaidade que se encantou com a forma mortal, e a dor, a consequência inevitável da queda. Juntas, essas 7 forças formam o enigma do equilíbrio entre luz e sombra que existe dentro de cada ser. A lenda diz que quem decifrar esse segredo entenderá o verdadeiro propósito da existência e a dualidade da criação. Mas há um preço. Nenhum homem jamais o revelou e permaneceu o mesmo, pois olhar para esse abismo de conhecimento é também deixar que ele olhe de volta para você. A herança desses anjos caídos e o mistério de suas estrelas prisão não ficaram confinados a textos esquecidos. A influência deles se espalhou pelo mundo antigo. Os babilônios, mestres da astronomia, chamavam essas 7 luzes de os 7 que decidem o destino. Para os egípcios, elas estavam ligadas a deuses e ao ciclo da vida e da morte. Os antigos hebreus as viam com cautela, como sinais poderosos nos céus. As Pleiades, por exemplo, um aglomerado de 7 estrelas visíveis a olho nu, foram mencionadas na Bíblia e em inúmeras outras culturas como um símbolo de poder celestial. Alguns adoraram essas estrelas como deuses, construindo templos alinhados com sua ascensão no céu. Outros as temeram como presságios de catástrofes, sinais de destruição ou o retorno dos gigantes. Elas ainda estão lá, noite após noite, silenciosas, observando a civilização que, de certa forma, ajudaram a moldar. E quando a noite cai, talvez o brilho delas não seja apenas luz estelar, mas um lembrete de que os anjos caídos nunca partiram totalmente. O segredo das 7 estrelas continua sendo um dos maiores e mais fascinantes mistérios do universo. 7 luzes, 7 anjos, 7 advertências do céu. Elas são a prova de que a história do cosmos é muito mais complexa e dramática do que imaginamos. São um símbolo eterno da dualidade, a busca pela liberdade e o preço da desobediência, a beleza do amor e o perigo da transgressão. E enquanto olhamos para o alto, em busca de respostas sobre nossa origem e nosso destino, talvez sejamos nós quem está sendo observados por aqueles que um dia caminharam entre os deuses e escolheram a terra. O que você acha? Seriam essas estrelas apenas corpos celestes ou guardiãs de um segredo milenar? Se essa história te fez pensar e olhar para o céu de uma forma diferente, deixa o teu like e compartilha com quem ama mistérios antigos e segredos cósmicos. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para continuar descobrindo as histórias escondidas entre o céu e a terra, porque aqui o mistério nunca dorme. Obrigado por assistir e até a próxima.